Hoje no Tá Na Lista você vai conhecer o Jardim Secreto de Mariana. Para conhecer tudo sobre os bastidores desse filme, eu vou conversar com a atriz Andréa Horta, com o ator Gustavo Vaz e também com o diretor Sérgio Rezende. Tá começando mais um Tá Na Lista. Falamos em Elise, agora vamos falar de Mariana. Que beleza! Muito bom falar com você de novo, André. Estou muito feliz. Depois de falar com Elise, agora falo com Mariana, né? Que bom. Obrigada, obrigada. Andréia, vamos falar um pouquinho, explicar quem é a Mariana para as pessoas? Se é possível? Vou tentar. Mariana é uma mulher, uma botânica, apaixonada pelo que faz. Ela cuida das flores, ela tem uma estufa onde ela cuida das flores. E, além disso, ela com o marido resolvem se mudar para a serra, para o meio do mato, e cultivar orgânicos. Então, eles vivem uma vida absolutamente bucólica no meio da natureza, vendendo a comida que eles plantam. O sonho da vida dela é engravidar. Ela tem uma relação muito natural com esse pensamento, porque é uma botânica, acompanha o tempo inteiro a reprodução dessas flores todas e tudo, e isso tudo se dá tão sem moral, como ela diz no filme, né? E ela deseja muito isso. Então ela acha que a vida tá tudo bem, maravilhoso. Ela mora naquele paraíso com o marido, eles vivem de fazer o que eles escolheram fazer, fora dessa loucura do mundo da cidade, assim, e eles sonham em ter um filho. Aí acontece que esse marido não pode ter um filho. E aí as coisas vão se desdobrando, né? E cada um vai fazendo as suas escolhas, cada um vai reagindo a esse não da natureza de uma maneira diferente. E aí eu não posso contar tudo. Não, você sabe que eu falei assim, se é possível falar de Mariana, porque, na verdade, quando eu li o título do filme, eu falei assim, eu acho que Mariana deve ser cheia de segredos. Mas eu acho Mariana muito mais aberta e muito mais fácil de se lidar, e ela é muito mais natural do que o Gustavo é. Eu acho o Gustavo muito mais apreensivo, preocupado. A gente não sabe muito bem onde ele vai, o que ele foi, por que ele deixou de ler aquela carta e só leu depois de 5 anos. Então eu acho que a Mariana, ela é muito transparente, né? O Gustavo eu já não acho tanto. É mais ou menos isso mesmo? Você acha que a Mariana também tem os seus segredos, ou o Gustavo é que tá levando essa fama de confuso? Márcio, você sabe que eu acho que o personagem do Gustavo João, eu acho que tem uma diferença. A Mariana, ela é a botânica, esse é o trabalho dela, ela resolve levar essa vida e o João vai indo com ela. Quando as coisas dão errado, a Mariana não fica perdida. Quando eles perdem todo o dinheiro, que eles vendem a chácara, ela não fica perdida. Ela tem a vida dela, tá com ela. Ela vai seguir dando palestras e cuidando de plantas, ela vai seguir fazendo o caminho dela. Ele está perdido, há muito tempo ele está perdido. Ainda no casamento, ele começa a jogar, ele começa a se perder ali em si mesmo. Então eu acho que são duas trajetórias, a do feminino e a do masculino nesse filme, onde a gente vê que, além ela ser a trajetória do feminino e ela está conectada com a própria natureza, com os próprios desejos, tem um autoconhecimento mais elaborado sobre si mesmo. E ele não. Ele representa essa trajetória do masculino que não sabe muito bem o que quer fazer da vida, que quando alguma coisa dá errado, a maneira de responder a isso é com violência, seja tratando mal, seja sendo rude, fica confuso ali no momento da infertilidade se aquilo significa impotência também, e acaba ficando impotente também. Então, mistura aquele monte de sentimentos e, sim, eu acho que nós temos a trajetória do masculino nesse filme com um masculino mais confuso, mais perdido em si, e por isso mesmo vai fazendo as coisas que faz, sabe? E vai gerando as consequências que vão gerando, né? Gustavo Vaz, muito bom falar com você, muito bom descobrir esse Jardim Secreto da Mariana. Aliás, eu quero que você explique um pouco sobre o João e depois eu vou falar uma coisa sobre... E aí você vai tentar defender ele, tá certo? Mas explica quem que é o João nessa história. Oi, Márcio, tudo bem? Prazer falar com você. Poxa, João é o antigo companheiro de Mariana, né? Quem começa o filme indo atrás dela, pegando uma bicicleta e fazendo essa jornada em direção a talvez o grande amor da vida dele.
Um casal que, aparentemente, quando você, nos flashbacks, vai até eles, descobre que tinha uma vida aparentemente perfeita, mas acontece um evento absolutamente dolorido na trajetória dos dois, eles se separam e 5 anos depois o João vai em direção a ela para tentar entender o que houve, tentar talvez recuperar. E acho que no caminho, nessa jornada em direção a Mariana, ele acaba descobrindo muitas coisas, inclusive os próprios buracos, os próprios medos, e acaba ficando diante da própria sombra, né? E entendendo que para ele reconquistar essa mulher, ele talvez precise reconquistar ele próprio, né? E descobrir quem ele é. Agora, eu quero que você defenda. Todo ator consegue defender o seu personagem, seja ele vilão, tenha ele os defeitos, os piores defeitos. Eu quero que você defenda o João, porque eu acho que no meio do caminho, como você falou, ele vai se encontrando. Mas ele também vai mostrando um pouco... Eu acho ele um pouco egoísta, assim. Até um certo momento, eu acho ele bastante egoísta. Enfim, por todas as coisas que acontecem no filme, que as pessoas vão ver, mas eu quero que você defenda ele. Eu acho que ele pode ser egoísta. Os personagens do filme, né, e eu acho que isso deixa também o trabalho muito rico, eles são falhos, eles têm questões não resolvidas, eles não têm certezas absolutas do que querem, eles mudam de caminho, eles se contradizem. E eu acho que sim, o João, eu acho que, por exemplo, ele começa o filme... de certa forma imaturo, ele começa o filme confuso, e eu acho que ele erra por conta disso tudo, por não se conhecer. Acho que ele caminha para um lugar também de muita inconsciência sobre os porquês que as coisas aconteceram, e acho que quando a gente não se conhece, quando a gente está inconsciente da nossa trajetória, a gente acaba cometendo erros. Eu acho que sim, o João ele tem momentos em que ele está pensando muito nele, ele está sentindo muita dor e acaba talvez quase sendo violento. Acho que tem uma coisa interessante no filme que, depois de assistir também, pensando na construção que a gente fez, você no início do filme não sabe muito bem o que o João está indo fazer atrás da Mariana, né? Se ele está querendo recuperar ou se ele está querendo fazer uma coisa talvez até ruim com ela no início do filme. E você vai entendendo que não, que na verdade o percurso dele é outro, mas acho que sim, ele é complexo como todo ser humano, e isso é muito bom para o ator quando pega um personagem que tem muita camada, e que um personagem que pode errar é sempre muito bom de fazer. O João é isso, é um personagem que é falho, e por isso que sim, de alguma forma, acho que ele também é egoísta, como todos nós de vez em quando somos também. Né? Sérgio Rezende, das últimas vezes que eu te entrevistei em Nome da Lei e te entrevistei em O Paciente, que é a história do Tancredo Neves. Da onde surgiu esse seu lado romântico, esse seu lado poético? Claro, você é um cineasta, o lado poético está sempre presente, mas esse lado mais sensível do Sérgio Rezende nas telonas. Rapaz, eu fiquei mais conhecido pelos grandes filmes épicos da história do Brasil e tudo mais. Mas, na verdade, eu já venho desde o começo fazendo filmes assim menores, e coisas mais íntimas. O Sonho Não Acabou. Depois eu fiz o Doida Demais, depois eu fiz o Onde Anda Você, eu fiz o Quase Nada, que eram filmes com uma pegada diferente. Mas eu gosto também de alternar, assim, sabe? Eu gosto desse prazer de você dirigir um filme grande, em que você tem todos os recursos, Guerra de Canudos, 16 semanas de filmagem, todos os equipamentos, equipe, tudo mobilizado. É um prazer enorme reger isso. Mas, ao mesmo tempo, me dá um prazer danado essa coisa íntima, pequena, né? Como se fosse assim, música, né? Banquinho e violão, ou um concerto de piano, né? Então esse prazer dessa coisa mais calorosa, assim, para mim é muito gratificante. Eu não sei exatamente de onde, assim, o estalo, de onde veio o filme, não é? São sempre coisas um pouco misteriosas, mas assim que eu tive essa ideia, eu me apaixonei por ela, escrevi o roteiro, eu sempre escrevo com algum parceiro, mas esse filme eu escrevi sozinho, não é? 10 anos atrás. E aí, durante esse período, fui amadurecendo o projeto e tudo mais, e encontrei esses parceiros maravilhosos, Andréia, Gustavo, né? Que participaram também muito dessa visão poética do filme. Veio muito deles, a interpretação deles, a atitude deles, né? Você era ligado em botânica já, ou você foi aprendendo ao longo do roteiro, enquanto você escrevia? Eu tinha feito, já antes de escrever esse roteiro, eu tinha feito um ensaio cinematográfico chamado Cinema é Meu Jardim. Um ensaio que misturava o mundo natural de flores com o cinema, com a criação. Né? Um pouco assim, tinha uma frase que era: é bom plantar e depois cultivar.
né? Então, esse mesmo prazer que a gente tem de plantar um vaso, ficar cuidando dele, também na nossa vida é a mesma coisa, de você cultivar uma amizade, de você cultivar um amor, né? Eu nunca fui especialista em botânica, e continuo não sendo, mas tomei o gosto por isso, né? E acho que esse negócio é uma coisa curiosa. Assim, você vai à casa de qualquer brasileiro, ou até no mundo inteiro, e todas as casas têm um vaso, seja na cozinha, lá, dependuradinho do lado de fora, na área, ou na sala. A gente, mesmo sem se dar conta, a gente é ligado nas plantas, né? Ela nos traz a natureza. E então eu me tornei, não entendo nada, mas sou apaixonado. Aqui em casa, todo dia acordo de manhã, a primeira coisa é regar minhas plantinhas. Eu falei que eu fui ficando mais velho, eu fui ficando mais interessado em planta, porque agora minha casa também está cheia de planta. Eu acho que a gente vai ficando mais interessado mesmo, né? Eu acho que sim. André, tem uma frase do Paulo Gorgulho, que é o Zé, né, o pai do João no filme. Ele fala: a natureza é bruta. Você acha que nesse último ano, né, esse ano de pandemia, você acha que a natureza respondeu a tudo que a gente fez para ela mesmo? Você acha que essa frase... Eu achei essa frase tão forte, eu achei ela tão... A hora que ele fala, eu falo, pô, é a frase que define talvez o que eu estava achando. Para você também é isso? Você acha que nesse ano a natureza respondeu com tudo que a gente precisava mesmo, de tanto ter maltratado ela? Com tudo, não, com um pouco. Porque eu acho que se a gente trata mal, né? A gente tem uma relação assim com lixo, com plástico, com o que a gente come, com o que a gente consome, com as embalagens das coisas que a gente consome. Tem uma série de responsabilidades e de educação que a gente teria que se já não ter, a gente já teria que ter e já teria que estar em ação, porque o mundo é nosso. Isso não é uma... Claro que isso a gente deseja que isso parta de políticas públicas e que isso vire uma educação geral para uma maneira da gente construir o mundo junto com a natureza e não contra ela. Mas a verdade é que é uma responsabilidade de cada um de nós, cidadãos do mundo, entendeu? E a gente não faz isso. Então eu acho que ela não respondeu com tudo, não. Eu acho que ela respondeu com pouco, porque eu acho que se ela respondesse com tudo, a resposta ainda ia ser mais à altura do que a gente faz, sabe? Você acha também que a natureza é tão bruta assim que uma hora ou outra ela vai mostrar pra gente alguma coisa, como acontece na vida do João, por exemplo, e como a gente pessoalmente viu nesse último ano que teve pandemia e tudo isso? Eu acho que a natureza ela é muito sábia, né? Além de ser, acho que para além do bruta, ela, claro, ela também tem nela essa brutalidade, essa agressividade, né? Por exemplo, um bebê nascer, você precisa dessa qualidade da agressividade. Para um bebê sair de dentro da mãe, ele precisa ser agressivo, senão ele não sai, né? Precisa de força. Então a natureza tem isso dentro dela. Mas no fundo, assim, quando eu penso na pandemia, eu acho que na verdade é a gente que está sendo muito bruto com a natureza. Eu acho que é a gente que está sendo violento com a natureza e ela está simplesmente respondendo. Ela é muito sábia e ela sempre equilibra as coisas, né? Eu acho que ela sempre leva a gente para os lugares que a gente tem que ir e ensina as lições que a gente tem que aprender. E eu acho que a pandemia, apesar de, obviamente, ser um momento terrível que ninguém queria ter passado, né? Especialmente no Brasil, com essa crise tendo sido muito mal cuidada pelo governo federal, muitas mortes poderiam ter sido evitadas, etc. Mas, de alguma maneira, há de se tentar tirar algum aprendizado disso tudo. E eu tenho receio de pensar que talvez a gente não esteja tirando os ensinamentos que precisaria ter tirado com esse tempo, né? Fico preocupado com isso, mas é isso. Acho que a natureza é sábia e busca sempre equilibrar a balança. E, às vezes, quando ela equilibra essa balança, ela pode se tornar violenta, mas eu acho que esse movimento de violência tem partido de nós e não da natureza, né, ultimamente. Eu acho que a natureza é bruta mesmo, independente do homem, né? O vulcão que agora explodiu lá nas Canárias, ele não explodiu por causa das nossas coisas, mas a floresta amazônica está queimando por causa das nossas coisas. O Pantanal está queimando, não por causa da nossa ação. Então, se a gente pegar a Bíblia, não foi o homem que fez o dilúvio e que botou o Noé, juntou os bichos na sua arca. A natureza é bruta, mas nós estamos piorando a natureza, nós estamos desafiando a natureza e estamos pagando essa conta. Pô. Né? No Canadá, com 50 graus, essa nuvem de poeira em São Paulo, agora, essa início da semana, né? Eu acho que nós perdemos o limite.
dessa convivência, né? Aquilo que os índios ensinam e que tantos povos ensinam, desse convívio harmônico com a natureza, eu acho que está indo para uma ladeira abaixo. Acho apavorante isso, né? André, só para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho com o Sérgio. A gente fez muitas leituras de mesa, eu, Sérgio e Gustavo, sobre o roteiro, pensamos muito, conversamos muito. Então, quando a gente foi para o set, o Sérgio já sabia muito bem o filme que ele queria fazer e nós também já tínhamos ideia de que faríamos, assim. Então, o clima todo foi muito leve, tudo fluiu muito bem. O Sérgio sempre muito bem-humorado, sempre ele deixou muito na nossa mão as sequências, ele não repetiu muitas vezes. Ele não cortou muitas vezes. Então, ao ficar seguro conosco, comigo e com o Gustavo, diante dos ensaios, ele nos deu liberdade para criar e depois ele foi ter o filme que ele queria ter com o roteiro, na montagem, com as escolhas, sabe? Você trabalhou com a Júlia Rezende, filha do Sérgio. Você fez Depois a Louca Sou Eu, que é um filme incrível. Aliás, assistam, tá no Prime, no Amazon Prime. É super divertido. A Débora tá incrível. Você fez esse filme com a Júlia e agora tá trabalhando com o Sérgio. Como é que foi essa relação familiar, né? Putz, é a minha família do cinema, sempre falo com orgulho. A Júlia eu fiz o Coisa Mais Linda da Netflix, que ela dirigiu também alguns episódios, né? Depois a gente se encontrou no Depois a Louca e aí eu me encontrei com o Sérgio. Eu me sinto realmente parte dessa família e é realmente muito engraçado e muito curioso como a maneira que os dois trabalham é muito, muito, muito parecida, né? O set dos dois é sempre um set muito tranquilo, os dois sabem sempre muito o que querem, tem um cuidado e uma delicadeza com os atores assim impressionante. E a gente acaba, acho que, rendendo muito mais ou muito bem com eles, porque eles criam um espaço para criatividade, para escuta, escutam muito. Então, assim, é sempre um prazer muito grande e reitero, assim, cada um, claro, tem a sua maneira de dirigir, mas também, ao mesmo tempo, são muito parecidos. Acho que a genética tá presente aí no jeito deles trabalharem também. E, para mim, é sempre um orgulho e uma alegria. Eu estava reparando muito no áudio do filme, no som do filme. E é um som que leva a gente para um outro lugar. Eu fiquei muito encantado com os barulhos, desde a hora que o Paulo Gorgulho está mexendo em alguma coisa, não me lembro, descascando, ou o barulho dos passarinhos, ou o barulho do lugar onde eles estão. É o quê? Desculpa? Preparando um fumo de rolo, picando um fumo de rolo. E eu reparei naquele som, e aí eu fui reparando cada vez mais no som do filme. Foi uma preocupação que você teve, o som do filme, especificamente nesse? Totalmente, cara. Foi uma preocupação e uma intenção tão grande nisso, que primeiro que a gente, em alguma das locações, aquela locação, por exemplo, da casa do Paulo Gorgulho, do pai do personagem, era na beira de uma estrada. E volta e meia passava moto, passava caminhão e fazia barulho. Eu achei que eu teria que dublar aquilo. Mas, felizmente, depois a edição de som conseguiu limpar todas as coisas e eu não dublei cena alguma no filme. Por outro lado, e também por causa dessa coisa dos sons da natureza e dos sons também das coisas, quando o filme parou na pandemia, quase não tinha música no filme. Praticamente não tinha música nenhuma. Porque esse desejo de usar dos sons fazerem a trilha sonora do filme. Aí o filme ficou parado um ano e quando eu retomei, agora em junho desse ano, falei, não, cara, eu estou exagerando. Também acho que abrir mão completamente de música no filme, eu estou exagerando. E aí, junto com o Berna, que fez a trilha, a gente encaixou mais. Mas o filme, ainda assim, não é um filme povoado de música o tempo todo, né? Os sons são muito, muito, muito importantes. Fico feliz de você ter sacado isso assim, porque foi uma coisa na qual a gente se empenhou muito. Sérgio, só para a gente encerrar, eu queria agradecer você. Primeiro que está voltando com as telas de cinema, né, num momento ainda complicado, a gente está tentando entender o que é que está acontecendo, mas muita gente já voltou às salas de cinema e eu acho que o seu filme chega num momento muito importante, que é uma nova retomada do cinema, né, mais uma vez, e ele dá uma cor diferente para esse momento tão complicado que a gente está passando. Eu queria agradecer a você, obrigado, parabéns pelo filme, que bom poder falar mais uma vez, é o terceiro ou quarto filme que eu entrevisto você, eu estou muito feliz com isso. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado a você. Se Deus quiser, ainda vamos ter outras conversas daqui para frente. Valeu, sucesso pro filme. É isso aí. Obrigado, rapaz. Valeu. Obrigado pelo filme. Parabéns, sucesso, Obrigada. Um beijo grande. Aliás, convida todo mundo para assistir nos cinemas, isso que é o mais legal. O filme tá vindo nesse momento importante.
assim, olha, pra você que adora se desligar do mundo um pouco, desligar o celular, vá à sala de cinema. O filme estreia dia 30, quinta-feira agora. É um filme sobre amor, sobre as relações humanas, sobre o que a gente consegue, o que a gente não consegue, sobre as nossas forças, nossas fragilidades. É uma história de amor contemporânea. E te convido a assistir, espero que vocês gostem. Eu reitero esse convite a todos para dia 30 irem aos cinemas, seguindo os protocolos, se cuidando, continuem se vacinando, e vai ser um prazer receber todos no cinema e que a gente consiga reocupar a cidade, reocupar a vida também usando o cinema como parte desse processo. Obrigado. Obrigado, André. Um beijo. Beijo, até já. Valeu. Não perca então, o Jardim Secreto de Mariana tá nos cinemas. Lembrando que este programa você pode assistir resumido lá no nosso Facebook da TV Tech Jundiaí. Te espero no próximo programa. Até mais. Tchau.